pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos dar continuidade aqui à nossa quinta aula desse período de quarentena com o assunto hidrostática. Lembrando que na aula passada nós terminamos o assunto de dinâmica, né, com aquela aula lá de impulso e quantidade de movimento. Com isso nós encerramos toda a parte de mecânica, né? Se fosse no colégio, na época da escola, seria o primeiro ano, o chamado primeiro ano de física. Então a gente vai começar hoje um assunto chamado hidrostática, né, que é um assunto que a gente começa e termina hoje, o assunto completo, então você consegue entender até com uma certa independência, na verdade, dos outros assuntos. Então essa aula é um pouco mais extensa, vai dar aí mais ou menos, acredito que vai dar mais ou menos 1h30 total dessa aula. Então o que é que eu vou fazer? Vou dividir em duas, essa aula vai ser dividida em duas partes, em que a primeira parte você vai assistir numa semana e a segunda parte a gente vai liberar na outra semana. Na verdade eu vou liberar as duas aulas juntos, mas eu prefiro que vocês dividam e assistam a aula numa semana, uma aula numa semana e a outra aula na outra semana, porque aí vocês não ficam saturados e dá tempo de entender, exercitar e compreender completamente o assunto, tranquilo? Vamos lá, hidrostática, como o próprio nome já diz, né, você fazer uma análise da palavra, hidro quer dizer água, né, como muita gente sabe, e estática quer dizer parado, em repouso. E hidrostática estuda exatamente isso, a água em repouso. Porque existe hidrodinâmica? Não existe. Na física existe um estudo chamado hidrodinâmica, que tem aquela parte de vazão e tal, que não cai para vocês nas provas das particulares aqui do nosso estado. Hidrostática cai bastante, por isso que eu digo que é um assunto muito importante. Em física, tem assuntos que eu acho que tem uma importância maior nas provas das particulares, porque caem muito e são assuntos que a gente consegue matar em uma aula. Ou seja, o custo-benefício de estudar aquele assunto é enorme. Cinemática, dinâmica, como a gente estudou, é importante? São os assuntos que mais caem, mas são várias aulas para dar aquele assunto. Esse aqui não, é um assunto que cai quase a mesma coisa que os assuntos que a gente viu, porém a gente mata em uma aula. Então são assuntos cruciais que você não pode deixar de estudar. Tranquilo? Então vamos começar lá, estudando a hidrostática. Deixa eu só virar o teclado aqui, isso. Hidrostática, como o próprio nome diz, como eu falei, estuda a água em repouso. E qual é a aplicabilidade da hidrostática na nossa vida? Acredito que a principal aplicabilidade da hidrostática, que todo mundo consegue perceber, é a questão da pressão, né? Coloquei a imagem aí de um mergulhador, provavelmente um mergulhador que mergulha grandes profundidades, e qualquer pessoa já mergulhou numa piscina, já mergulhou no mar e sentiu o efeito da pressão, principalmente nos ouvidos, né? Que quando a gente mergulha mais fundo a gente vai, maior uma pressão nos ouvidos a gente sente, e é exatamente isso que a hidrostática estuda no contexto da nossa vida, né? Então, onde é que a gente tem a aplicabilidade da hidrostática? Tanto quando a gente mergulha, quanto quando a gente está no avião, por exemplo. Quem já viajou de avião sabe que quando está subindo e quando está descendo, a gente sente muita dor no ouvido, apesar da cabine ser pressurizada. E tudo isso é efeito da pressão, certo? Nuto, mas o avião ele não está na água, não está em meio fluido. Engano seu. A hidrostática estuda a pressão, estuda os fluidos em geral, e o ar atmosférico, apesar de estar no estado gasoso, ele também é um fluido, então ele também sofre efeitos da pressão e ele também é estudado na hidrostática, certo? Então, ó, abra aí, por favor. A hidrostática é a área da física que estuda os líquidos que estão em repouso, como eu falei para vocês. Esse ramo envolve diversos conceitos e o que eu quero trabalhar com vocês agora. Antes de entrar na hidrostática propriamente dita, eu quero trabalhar com vocês o conceito de densidade e pressão, principalmente. Então vocês têm que saber bem o conceito de densidade e pressão, que a gente não estudou ainda aqui na parte da física, mas vocês podem ter visto em química. Em química, principalmente, a parte da densidade e da pressão, ou talvez um pouco em biologia. Volume e a força impulso, que é o que a gente vai estudar mais para frente. Então vamos começar estudando a densidade, né? A densidade, pessoal, nada mais mede do que a concentração da matéria de um corpo. Como assim, Nuto? Ora, quanto mais denso um corpo, quanto mais, a gente pode dizer, quanto mais denso ele é, mais massa ele tem em menos volume. Nuto, como assim? Eu não entendo. Vamos imaginar, por exemplo, uma bolinha de chumbo, certo? Uma bolinha de chumbo, ela é muito densa, porque ela tem uma massa muito grande em um pequeno volume. Quanto maior a massa do corpo em menor volume, mais denso ele é. Você imaginar, por exemplo, um saco de 50 kg de cimento, ele tem determinado volume.
vamos dizer que seja mais ou menos isso, um saco de 50 quilos de algodão, ele vai ter um volume muito maior. Por quê? O algodão é menos denso. Para chegar naquele peso, ele precisa de um volume muito maior. Ele tem muito menos peso, muito menos massa por volume, enquanto o cimento ele tem muito mais massa concentrada em um menor volume, certo? Então o conceito é basicamente esse, densidade é massa sobre volume. E é por isso que a fórmula da densidade é essa. Ó. Voltando para cá, só para explicar um pouco as imagens para vocês, nós temos aqui a imagem de um copo d'água, né, com gelo, e aí a gente se pergunta por que o gelo boia na água? Porque o gelo é menos denso que a água, por isso que ele boia, certo? Aqui já é um copo de uísque em que o gelo fica no fundo, porque o gelo é mais denso do que o uísque, certo? E aqui nós temos uma curiosidade do Mar Morto, porque as pessoas boiam lá no Mar Morto. O Mar Morto, pessoal, ele é um mar em que a concentração de salina, a concentração de sódio na água é muito maior do que a concentração nos mares normais. E aí ele se torna mais denso. Então se no mar, muita gente consegue boiar no mar, mas a maioria das pessoas afundam, no Mar Morto, como tem a concentração de sal, de sódio maior, a densidade dele se torna maior, porque tem mais soluto dissolvido dentro dele. Então a pessoa consegue boiar com maior facilidade. Né? A densidade do nosso corpo, que é basicamente composta, a maioria do nosso corpo é composta por água normal, água em solução 0,9%, digamos assim, que é a solução do soro fisiológico. Quando chega no Mar Morto, a densidade do mar fica muito maior do que a densidade do nosso corpo. E aí a gente consegue boiar melhor, certo? Então qual é a fórmula de densidade, pessoal? É massa, simplesmente massa sobre volume. Então, falando aquilo que corroborando com aquilo que eu falei, quanto maior a massa, maior a densidade. Quanto menor o volume, maior a densidade. Então, se uma coisa ela tem uma massa grande em um volume pequeno, ela é mais densa. E o contrário também é verdade. Ah, Nuto, quais são as unidades que a gente vai usar? Nenhuma novidade. A gente sabe que a unidade de massa que a gente sempre utiliza no SI é o quilograma. A unidade do volume é o metro cúbico. Ah, eu não sabia que era metro cúbico. Se a unidade de comprimento é metro, a unidade de área é metro quadrado e a unidade de volume é metro cúbico, certo? Na prática, a gente usa metro cúbico? Não, a gente usa muito litro, né? A gente usa litro, ml, mas aqui na física a gente vai ter que usar as unidades do SI, que é o metro cúbico. O que é que vai aparecer muito para a gente, pessoal? Nas questões pode aparecer grama por centímetro cúbico, certo? E aí a gente sabe que 1000 quilogramas por metro cúbico é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Como é que a gente consegue fazer essa transformação sem decorar? Vamos lá, pessoal. Traz para cá, Edson, por favor, para o quadro. Ó, a gente vai ter que fazer essa transformação sempre. Aqui na hidrostática, a gente vai usar muito área e volume. O que é que eu quero que vocês entendam, compreendam? Para a gente transformar 1 metro para centímetro, certo? Deixa eu só trocar aqui, que esse lápis está um pouco ruim. Para a gente transformar 1 metro para centímetro, a gente sabe que é 1 vezes 10 a menos 2. Aliás, aqui é o quadrado, né? 1 vezes 10 ao quadrado, centímetro. Por quê? Em cada metro existe 100 centímetros, certo? Se a gente quer transformar 1 metro quadrado, vai ser a mesma coisa. 1 vezes 10 ao quadrado, só que vai ser mais 2, porque aqui está o quadrado, certo? Então vai ser o quê? 1 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. E se for ao cubo, 1 metro cúbico vai ser igual a 1 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. 2 mais 2 mais 2. Beleza? Então a transformação não é direta, assim, como a gente está acostumado, de metro para centímetro. Aqui é 100, aqui é 10.000 e aqui é 1 milhão, certo? E o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente quiser transformar de 1 centímetro para metro, dá 1 vezes 10 a menos 2 metros, né? Porque diminuiu. 1 centímetro é 0,01 metro. Se a gente quiser transformar 1 centímetro quadrado para metro quadrado, é como? 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Perceba que aqui é menos 2, fica menos 2, menos 2. Se a gente quiser transformar 1 centímetro cúbico para metro cúbico,
é 1 vezes 10 a menos 2, menos 2, menos 2, menos 6 metros cúbicos. Beleza, pessoal? Então, assim, isso aqui eu falei para vocês não decorarem, para vocês conseguem compreender. O que é que vocês têm que saber? Que 1 metro tem 100 centímetros. A partir disso, a gente sabe que o quadrado adiciona mais 2 e que o cubo adiciona mais 2, no caso mais 4 do inicial. E aqui é a mesma coisa. 1 centímetro tem 1 vezes 10 a menos 2 metros lineares. 1 centímetro quadrado tem 1 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, desculpa. E 1 centímetro cúbico tem 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Se acha que não vai conseguir entender, decora, certo? Isso aqui decora, agora sempre tente ficar revisando para você não esquecer esse detalhe aqui dessa transformação. Então, pessoal, olha como é fácil. Se a gente quer transformar 1 grama, se vier na prova, como eu falei para vocês, vai vir muito grama por centímetro cúbico. E a gente tem que usar no SI qual? Quilograma por metro cúbico. Você faz a transformação, ó. Vamos supor que seja 1 quilograma por metro cúbico. Concorda que é 1 quilograma dividido por 1 metro cúbico? O que é que você faz? 1 quilograma tem quantos gramas? 1 vezes 10 a terceira gramas. Sobre 1 metro cúbico tem quantos centímetros cúbicos? 1 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. 1 dividido por 1 dá 1. 10 a terceira dividido por 10 a sexta fica 10 a terceira menos 10 a sexta. 3 menos 6 fica o quê? Menos 3. 1 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Isso eu estou fazendo isso aqui para você não decorar, certo? Se quiser decorar a transformação, decora. Mas às vezes você até confunde, né? Eu confundo muito também. Se de quilograma por metro cúbico para grama com centímetro cúbico, multiplica ou divide. Então isso aqui a gente tira a nossa dúvida. Mesma coisa ao contrário, ó. Se for 1 grama por centímetro cúbico, a gente sabe que aqui é 1 grama dividido por 1 centímetro cúbico. Transforma em cima e transforma embaixo. 1 grama é 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. 1 centímetro cúbico é quanto? Ó? 1 vezes 10 a menos 6 metro cúbico, no caso. Metro cúbico. Menos 3 menos 6 fica menos 3 mais 6. Vai ficar 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Tranquilo, pessoal? Então, 1 grama por centímetro cúbico tem 1000 quilogramas por metro cúbico. 1 quilograma por metro cúbico tem 1 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui é só para mostrar para vocês que não precisa decorar. Ou então, se decorou, mas deu um branco, você consegue tirar a dúvida na hora da prova analisando as unidades, certo? Tranquilo, pessoal? Então, vamos voltar para cá. Eu estava aqui na fórmula da densidade, né? Que a gente vai usar. Tu abre aí, Edson, por favor. Vamos se ligar muito nessa transformação aqui, certo? E eu acho que já tem uma questãozinha aí para a gente, ó. Esse assunto é tão importante que mesmo antes da gente entrar no assunto propriamente dito de hidrostática, estou dando conceitos básicos. Densidade, pressão e volume são conceitos básicos. Já tem questão que apareceu na nossa prova, questão recente, 2018.2, para a gente fazer. Abra aí essa, por favor, para a gente dar uma lida. Ó. Um cubo de alumínio de densidade 2,7 gramas por centímetro cúbico tem arestas de 5 centímetros. Qual a massa deste cubo? Então vamos lá, pessoal. Ó, todo mundo pega a sua listinha, que eu coloquei lá no nosso Google Sala de Aula. Abra aí o PDF, vê a nossa primeira questão, é a questão da FCM 2018.2, e vamos fazer aqui no quadro. Então aí, pessoal, já deixei desenhado aí para vocês a questão da FCM 2018.2, certo? Que diz o seguinte: um cubo, eu já estou todo enrolado, um cubo de alumínio, densidade 2,7 gramas por centímetro cúbico, tem arestas de 5 centímetros. Qual a massa desse cubo? Então eu já anotei os dados aqui para vocês, ó. A densidade é 2,7 gramas por centímetro cúbico, a aresta do cubo é 5 centímetros e quer saber qual é a massa. É uma questão direta, ó, de densidade, só aplicação de fórmula. No outro eu vou ter que transformar, vamos lá. Teoricamente você teria que transformar, porque não está na unidade do SI, a gente sabe que é quilograma por metro cúbico. Porém, ele deu a aresta em centímetro cúbico e toda vez que você ficar na dúvida se vai transformar ou não,
olha para as alternativas, as respostas não estão em grama. Se tivesse em quilograma, você teria que transformar, mas está em grama as respostas. Então você não precisa transformar. Vamos fazer direto. Ah, Nuto, eu não faço ideia do que é uma aresta. Ora, um cubo, quem não sabe, um cubo é um objeto que vem do quadrado, né? Um objeto tridimensional que vem do quadrado, em que todas as arestas, ou seja, todas as medidas dele são iguais, certo? Isso quer dizer o quê? Que a largura do cubo é 5 centímetros, a altura do cubo é 5 centímetros e o comprimento ou a profundidade do cubo é 5 centímetros. Como é que eu calculo o volume de um cubo? Ora, se o volume de um quadrado ou de um retângulo é um lado vezes o outro, o volume do cubo é um lado vezes o outro vezes a sua altura. Então é só fazer o seguinte, ó, volume é igual a 5 vezes 5 vezes 5, ou 5 ao cubo. Esse nome não é à toa. Tudo que for elevado ao cubo quer dizer que a gente vai multiplicar o número vezes ele, vezes ele, vezes ele, 3 vezes. Elevado à terceira ou elevado ao cubo, certo? Então fica o quanto? 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 fica 125 centímetros cúbicos. O volume do cubo é 125 centímetros cúbicos. Beleza, temos o volume? Temos. Temos a densidade? Temos. Querem saber a massa? Vamos aplicar a fórmula? Qual é a fórmula da densidade? Densidade é igual a massa sobre o volume. O que é que eu quero saber, né? A massa? Isola a massa, ó. Massa é igual a densidade vezes o volume. Qual é a massa? Deixa eu puxar para cá para ficar mais espaçudo. A massa é igual à densidade, que é 2,7, vezes o volume, que a gente acabou de achar, que é 125. Isso vai dar quanto, pessoal? 2,7 vezes 125. Deixa eu calcular aqui para vocês rapidão. 2,7 vezes 125 dá 337,5 gramas. Que a resposta aí na FCM em 2018.2 foi letra D de dado. Certo? A gente já pega direto aí para a próxima questão. Pode deixar aí, Edson. Essa que está aberta, na verdade. FCM 2019.1, que já está desenhada aqui para vocês. Então eu vou lendo e anotando os dados e fazendo junto com vocês. Um bloco de material conhecido, cuja densidade é igual a 2 vezes... Aí não é 103 não, viu, pessoal? É 10 à terceira, certo? 2 vezes 10 à terceira. Quilograma por metro cúbico. Repara que a unidade já veio correta aí pra gente. Em forma retangular, de base 15 centímetros, 10 centímetros de altura e 40 centímetros de comprimento, terá qual massa? Certo? Então ele pergunta qual é a massa. Sabendo que o volume, ó, aí é retangular. Percebam, abre aqui essa para mim, por favor. Percebam que agora não é mais um cubo, que todos os lados são iguais. É um paralelepípedo. O cubo vem do quadrado, o paralelepípedo vem do retângulo. Paralelepípedo é uma figura que vem do retângulo, ou seja, não obrigatoriamente todos as suas arestas são iguais, certo? Todo cubo é um paralelepípedo, mas nem todo paralelepípedo é um cubo. Quais são os valores das arestas desse paralelepípedo? É o que a gente vai calcular o volume, ó. Vai multiplicar um valor vezes o outro, vezes o outro. 15 centímetros vezes 10 centímetros vezes 40 centímetros. A gente precisa transformar para metro Newton. O que é que você acha? Primeiro, ele deu a densidade em quilograma por metro cúbico. Segundo, as respostas estão em quilogramas. Então a gente vai precisar transformar assim para metro. É tranquilo? É tranquilo. Deixa eu apagar essa massinha aqui, ó. Fazer embaixo. A gente sabe que de centímetro para metro, a gente multiplica vezes 10 a menos 2. De metro para centímetro é 10 ao quadrado, que é 100. De centímetro para metro é 10 a menos 2, que é 0,01. Então, ó, o volume real dele vai ser o que aqui, ó? 15 vezes 10 a menos 2, vezes 10 vezes 10 a menos 2, vezes 40 vezes 10 a menos 2. Tudo aqui é metro, certo? Ah, Nuto, por que tu não transformou logo para centímetro cúbico? Tu não calculou logo para centímetro cúbico e depois transformou para metro cúbico?
Pode ser também, só que eu acho mais complicado de vocês entenderem. Para vocês entenderem que vai ficar 10 a menos 6, é bom olhar assim, certo? Então, qual vai ser o volume dele? Vamos lá. 10 vezes 40 dá 400, vezes 15 dá 6.000, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui para vocês. 15 vezes 10 vezes 40 dá 6.000 exatamente. Então, vai ficar 6.000. A gente sabe que na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. Repete a base 10 e vai somar menos 2, menos 2, menos 2. Fica quanto? Menos 6 metros cúbicos. Ora, pessoal, se a gente vai diminuir o número aqui, ó, a gente pode aumentar aqui. 600, aliás, 6.000 aqui, desculpa, esqueci um zero. Deixa eu apagar aqui para vocês e corrigir. Vai ficar 6.000 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 5, menos 4, menos 3. Vai ficar quanto? O volume é igual a 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Agora sim, podemos prosseguir com a questão. O que é que ele quer saber? A densidade. A densidade não, ele quer saber a massa. Então, ó, vamos aplicar a fórmula. Sabendo que está nas unidades corretas agora? Densidade é igual a massa sobre o volume. Então, a massa é igual a densidade, com essa questão aqui, né? Exatamente. Vezes o volume. A massa é igual a densidade, que é 2 vezes 10 a terceira, para massa é igual a densidade vezes o volume. A massa é igual a 2 vezes 10 a terceira, que é a densidade, ó. Certo? Vezes 6 vezes 10 a menos 3. Aí vai ficar 12. 10 a terceira com 10 a menos 3, quando soma, ó, repete a base e soma os expoentes. 10 a terceira com menos 3, 3 mais menos 3, 3 menos 3, dá 0. Então a massa vai ser o quê? 12 quilogramas. A resposta aí é letra D de dado também. Então reparem, pessoal, eu não botei essas questões à toa, não. Repara que uma questão caiu em 2018.2, 6 meses depois, na outra prova, caiu a questão igual, só muda os valores. Percebam, ele deu a densidade, ele deu a aresta, para você calcular o volume, e ele pediu a massa, em vestibulares seguidos, certo? A única coisa que ele complicou em um, ele colocou em uma unidade, e na outra a gente tem que transformar a unidade, mas só. Perceba que a FCM, as questões são tranquilas, aplicação de fórmula e se repetem. Beleza, pessoal? Vamos seguindo, vamos prosseguir. Nosso próximo conceito básico aí, que apesar de ser um conceito básico, assim como a densidade, cai questões exclusivamente desse assunto, que é pressão, certo? Pressão, acho que é uma palavra muito utilizada para a gente em diversos aspectos da vida, até no sentido figurado, né? Quando você está muito sob pressão, você tem muito volume de coisas muito grandes sobre você está sob muita pressão. E é um sentido correto da palavra. Pressão na física é o que explica a ideia do parafuso e do prego. Alguém já se perguntou por que o parafuso desses que tem a ponta quadrada, se a gente bater com um martelo, não fura uma parede ou não fura uma superfície. Se a gente pegar um prego, bater com o martelo, fura a superfície, apesar da gente ter aplicado a mesma força nas duas batidas, é o que a pressão explica. Tudo é explicado por causa dessa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui, pontiaguda, e essa pontinha aqui, quadrada. E isso é a explicação de várias coisas na vida, né? Faca, tesoura, flecha, tudo que tem a ponta mais fina, ele exerce uma maior pressão e a gente vai ver por que isso acontece aqui. Ora, pressão é igual a força sobre área, certo? Mesma ideia da densidade, ó, quando a gente aumenta a força e diminui a área em que essa força está agindo, a gente aumenta a pressão. Por isso, pessoal, o que a gente faz, se a gente bate com a mesma força num prego de uma ponta fina ou no parafuso de uma ponta mais romba, como é que a gente chama, a pressão muda. Apesar da força ser a mesma, se a área de contato é menor, se a ponta é mais fina, quer dizer, a pressão aumenta. Apesar da força ser a mesma, quanto menor a área, maior a pressão. São inversamente proporcionais. Então, sabendo que as unidades que a gente trabalha, como a gente já está acostumado,
de força é newton e de área é metro quadrado, né? Se a unidade no SI de comprimento é metro, de área é metro quadrado. A unidade de pressão seria o quê? Newton por metro quadrado, que como em várias unidades da física que eu falo para vocês, existem apelidos, né? Rotação por segundo, virou hertz, o próprio Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é massa vezes aceleração, virou Newton. Às vezes as unidades elas ganham apelidos. Aqui também ganharam apelido. A gente chama agora o Newton por metro quadrado, aqui ó, de Pascal, que é a unidade oficial de pressão. Tanto faz não te chamar, tanto faz. Você pode chamar Newton por metro quadrado, você pode chamar Pascal. O importante é que você saiba que as duas são a mesma coisa e querem dizer a mesma coisa e que na questão pode vir uma ou outra, mas é o mesmo valor. 1 Newton por metro quadrado é 1 Pascal, até porque elas são a mesma coisa. O que é que pode vir para vocês, que a gente está até acostumado mais na prática? Vir o ATM, certo? Na questão ele vai vir a transformação para vocês. Mas ATM é pressão atmosférica, é uma unidade de pressão também. A nível do mar nós estamos em 1 ATM e a gente vai descobrir aí que é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Isso tem anotado para vocês, tem na lista, tem aqui no slide, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Mas quando vier 1 ATM, é 1 vezes 10 a quinta Pascal, ou 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Eu acho que eu coloquei aí no slide mais para frente. Tranquilo? Então, ó, pressão é força sobre área. Densidade massa sobre volume, pressão, força sobre área. Unidade da pressão, Newton por metro quadrado ou Pascal. Certo? Vamos lá. Questãozinha aí pura, ó. Da FAMEN 2011.2, questão pura de pressão. Vamos fazer aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, a nossa questão aí, ó, FAMEN 2011.2, uma questão de pressão, questão direta sobre pressão. Fala o seguinte, tu abre aí, Edson, por favor, na tela. Um marceneiro bate com um prego cuja área de contato com uma tábua de madeira é 0,2 milímetros quadrados. Perceba que não é metro quadrado, não é centímetro quadrado, é milímetro quadrado. Uma força de 60 newtons, com uma força de 60 newtons. Qual a pressão exercida pelo marceneiro contra a tábua de madeira? O que é que ele quer, pessoal? Ele quer a pressão. Ó. Ele deu a força e me deu a área. E pede a pressão. Ah, Newton, é só aplicar a fórmula. Pressão é força sobre área. Mas calma. Perceba que a unidade de força está correto. Newton, unidade do SI. Agora perceba que a unidade de área não está em metro quadrado, está em milímetro quadrado. Como é que a gente transforma, doutora? Falei para vocês. Transforma normal, como se fosse linear, de milímetros para metro, depois multiplica por 2 se for área, ou multiplica por 3 se for volume. Aqui no caso é área, ó. Então a gente sabe que é 0,2 metros, aliás, desculpa, 0,2 vezes 10 a menos 3 metros, né? A gente sabe que 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 metros. Vou fazer aqui para vocês. A gente sabe que 1 metro tem 1000 milímetros ou milímetros. Perceba que não precisa decorar. Ó. Milímetro quer dizer milímetro, é a milésima parte do metro. Então, 1 metro tem 1000 milésimas partes dele. 1 metro tem 1000 milímetros. Então, quer dizer o quê? Que 1 milímetro tem 1 vezes 10 a menos 3 metros. Que é a mesma coisa, 0,2 milímetros tem 0,2 vezes 10 a menos 3 metros. Seria menos 3 se fosse linear. Não é milímetro quadrado, não é área, então multiplica por 2. Fica 0,2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, que aqui o correto a gente sabe que não é deixar em notação científica. Ó. 2 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Entenderam o que eu fiz aqui? 0,2 não está em notação científica. Lembra que tem que ser um número entre 1 e 10. O que é que eu fiz? Passei a vírgula para cá, aumentei esse número, eu diminuo esse. 2 vezes 10 a menos 7. Menos 7 diminuiu, metros quadrados para ficar em notação científica. Tranquilo, pessoal? Então deixa eu só apagar essa partezinha aqui e aí a gente prossegue com a questão. Agora que já estamos nas unidades que nós queremos, metro quadrado e newton, a gente pode calcular a pressão. Pressão é força sobre área. Pressão é igual a 60 newtons sobre 2 vezes 10 a menos 7, que é newton e aqui é metro quadrado. Qual vai ser a pressão? 60 dividido por 2 dá 30. 30 vezes 10 a sétima newton por metro quadrado ou Pascal. Lembra disso? É a mesma coisa.
Tem resposta aí? Vamos olhar. A resposta aí, ó, é 3 vezes 10 à oitava, letra C, porque aqui não está em notação científica, certo? Tem que transformar para notação científica. Ó. 3 vezes 10 à oitava, Newton por metro quadrado, ou Pascal. O mais correto é chamar de Pascal, mas aí apareceu Newton por metro quadrado. Também está correto. A resposta aí é letra C de casa. Deixa eu colocar aí para vocês, letra C. Então, pessoal, vendo esses conceitos básicos da hidrostática, volume, densidade e pressão, tudo que eu falei agora foi só para consolidar o conhecimento, a base, o alicerce, para a gente ver a parte hidrostática propriamente dita. Mas até nesses conceitos básicos, caem muito na prova, o que mostra, né, corrobora quando eu digo que hidrostática é um assunto extremamente importante para a prova de vocês, porque vocês estudam pouco e acertam muitas questões, então o custo-benefício de hidrostática é excelente. Então vamos continuar. Próximo assunto aí, ó, é a pressão hidrostática, entrando, na verdade, na hidrostática propriamente dita. Então, quando eu digo pressão hidrostática, como o próprio nome diz, é a pressão feita pela água em repouso, certo? A pressão hidrostática é a que ocorre no interior dos líquidos, sendo exercida pelo peso do próprio líquido, e seu valor depende da profundidade do ponto considerado. Desta forma, em diferentes pontos dentro do mesmo líquido, a pressão hidrostática terá maior intensidade nos pontos de maior profundidade. E aí eu coloquei uma garrafinha aqui para vocês mostrando isso. Ó. Quando mais baixo, ou seja, quanto mais profundo é o furo na garrafa, a água vai mais longe porque a pressão hidrostática é maior. Ah, Newton, eu não consigo imaginar isso. Consegue sim. Imagina você numa piscina ou no mar. Quanto mais você mergulha, mais pressão você sente nos seus ouvidos, então a pressão hidrostática é maior. Quer que eu faça um macete para vocês que vocês não vão esquecer mais nunca? Não só para líquidos, certo? A gente vai falar agora de pressão atmosférica e vai servir também para vocês. A pressão hidrostática, bem como a atmosférica, é o valor do peso da coluna de líquido, da coluna de fluido que está acima da nossa cabeça. Então, quanto maior a profundidade que a gente está no líquido, maior é a pressão hidrostática, certo? É como se fosse o peso daquela coluna de fluido que está em cima da nossa cabeça. E o que é que determina a pressão hidrostática? Só a profundidade? Não. A densidade daquele líquido também determina. Quanto mais denso é o líquido, maior a pressão que a gente sente. Vamos ver nesses conceitos aqui um pouquinho mais para frente. Então, ó, qual é a fórmula da pressão hidrostática? dGH. Depende de quê? Depende da densidade do líquido, depende da gravidade e depende da profundidade em que a gente está. Esse H aqui quer dizer profundidade, certo? Então, ó, pressão hidrostática em Newton por metro quadrado ou Pascal é igual à densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, que no caso aqui é a profundidade em que a gente está dentro do líquido. Como é que cai a questão? Sim, aqui contextualizando mais ainda, outro exemplo que eu não dei para vocês, antes de fazer a questão, é o motivo pelo qual as barragens são reforçadas nos pontos mais baixos. Por quê? Porque a pressão hidrostática é maior. Então toda barragem, você percebe que ela é reforçada nos pontos mais baixos. Porque quanto mais profundo está dentro d'água, maior é a pressão exercida na barragem. Por isso que as barragens elas não são como um muro, que tem a mesma largura em todo o seu... toda a sua altura, toda a sua extensão. Elas são alargadas nas suas bases, são reforçadas nas suas bases, pelo fato da pressão hidrostática exercida pela água ser maior na base. Tranquilo? Isso corrobora aí com a ideia da pressão hidrostática. Então vamos fazer um exemplozinho aí que eu preparei para vocês, uma questãozinha de pressão hidrostática pura, e vocês vão ver como é tranquilo, que é só aplicar a fórmula também. Então, pessoal, aí nosso exemplo, ó, vou ler um pouquinho para vocês, se Edson puder colocar aí na tela. Um tanque com profundidade de 5 metros, ou seja, o H é 5 metros, está totalmente cheio de água. Considerando o valor da aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo e que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, determine o valor da pressão hidrostática no fundo do tanque. Ora, pessoal, a gente está tendo o primeiro contato aí com a densidade da água, ele diz que é 1 grama por centímetro cúbico e é sempre, tá? Toda água tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Outro fato que pode a gente ter na prática, né? Acho que todo mundo sabe isso, que 1 quilo de água é o peso de 1 litro de água. Então, a água tem 1 kg por litro também. Mas isso não vai ter muito na questão da física não, isso é mais para o dia a dia. Lembrar que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Transformando de cabeça para quilograma por metro cúbico, que a gente vai precisar transformar, afinal, a altura está em metro, a gravidade está em metro, aqui tem que estar em metro
cúbico também. Como é que a gente transforma? Lembra? 1 vezes 10 a terceira quilogramas vezes, aliás, vezes não, quilograma por metro cúbico. Agora sim está nas unidades corretas. Como é que a gente calcula a pressão hidrostática no fundo desse recipiente? Utiliza a fórmula. Pressão hidrostática é igual a dGH. Pressão hidrostática é igual a densidade. É quanto? 1 vezes 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 5 metros. Então, a pressão hidrostática é igual a 5 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado ou pascal. Tranquilo, pessoal? Então, a resposta aí é 5 vezes 10 a quarta, newton por metro quadrado ou pascal. E para finalizar aí, essa primeira parte da aula, vamos falar um pouco sobre pressão atmosférica, certo? Então, nas questões que vai pedir a pressão no fundo dos recipientes, ela não vai pedir só a pressão hidrostática não, tá? Toda pessoa dentro de uma piscina, ou dentro de um tanque, ou no fundo do mar, está sujeita à pressão do líquido, da água no caso, em cima dele. Lembra que eu falei que a pressão é o peso daquela coluna de líquido que está acima da sua cabeça. Porém, quando sai da superfície da água, existe uma coluna de fluido também acima da nossa cabeça, até lá as camadas da atmosfera, que é o quê? O ar atmosférico, a pressão atmosférica. Então a gente precisa calcular essa pressão também. Coloquei aqui um desenhozinho para vocês, ó, que a pressão que o peso do ar exerce sobre a superfície da Terra é chamada pressão atmosférica, e seu valor depende da altitude do local onde é medida. Quando é que a gente consegue perceber isso na prática? Todo mundo sabe que quando a gente entra no avião, a gente sente os efeitos da pressão. Então, olha como é fácil decorar. Tem muita gente que confunde, eu também confundia antigamente, se quando a gente sobe a certa altitude, sei lá, está lá no Monte Everest, tem muita gente que sofre com o quê? Com a pressão lá. A pressão aumenta ou diminui. Ora, se você conseguir imaginar que a pressão é o peso da coluna de ar acima da sua cabeça, quanto mais alto a gente está, essa coluna de ar está menor, não está? Se ela tem uma certa altura, quanto mais a gente sobe, a coluna de ar fica menor. Aquela coluna de ar acima da nossa cabeça fica menor. Então, quanto mais alto a gente está, menor é a pressão atmosférica. Da mesma forma como quando a gente desce, né, a gente entra no mar, por exemplo, vai mergulhando, vai diminuindo a profundidade, a coluna de ar da pressão atmosférica é maior. Então, quanto mais profundo a gente está, maior a coluna de ar acima da nossa cabeça, então a maior a pressão atmosférica. Beleza? Então subiu, coluna de ar diminuiu, pressão atmosférica é menor. Isso tem diversos efeitos, né? O ar fica rarefeito, a comida, vocês vão ver em química lá com o professor, que a comida ela tem uma temperatura de ebulição e temperatura de fusão diferente, né? A água, em geral, quando a gente está cozinhando uma batata, por exemplo, é mais difícil cozinhar na altitude porque a temperatura de ebulição diminui devido aos efeitos da pressão. E aí ela entra em ebulição com 98 graus Celsius e fica mais difícil cozinhar as comidas também. Tem outros efeitos também. Em biologia, vocês vão ver a síndrome da descompressão brusca, que é a síndrome do mergulhador. Quando a gente mergulha uma profundidade muito grande na água, a pressão aumenta. Se a gente drasticamente voltar rapidamente à superfície, os gases diluídos no nosso sangue, né, o gás oxigênio lá diluído no nosso sangue, ele sai do estado líquido, que está dissolvido, para o estado gasoso rapidamente. E aí forma bolhas dentro do nosso sangue, pode dar embolia, a gente pode morrer por causa dessa síndrome do mergulhador. Então tem várias aplicabilidades na prática. O que é que eu quero que vocês saibam? Que dentro d'água a pressão hidrostática é dGH, como a gente acabou de ver, que é o peso da água acima da nossa cabeça, e saiu da água, tem uma coluna de ar até o final da atmosférica, que a gente vai chamar pressão atmosférica. Subiu, a pressão diminuiu, desceu, a pressão aumentou. Então, com isso eu encerro, né? Sim, falando um pouco agora da pressão atmosférica que eu já tinha comentado com vocês. Agora aqui, por favor, o valor da pressão atmosférica que a gente tem na prática é 1 atm, né? Que quer dizer o quê? 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado pascal. Isso aqui a maioria das questões dá, mas é bom que vocês saibam, certo? 1 atm, que é a pressão atmosférica a nível do mar, é 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado ou pascal, beleza? Aqui está a imagem, ó, imagenzinha do cara em São Paulo, como a coluna de ar está um pouco menor, a pressão é menor em São Paulo do que em Santos, que está a nível do mar, que a coluna de ar fica um pouco maior. Isso é o macete para a gente decorar
essa questão da pressão, se aumenta ou diminui com a altitude. Então volta para cá, Edson. Com isso a gente termina a nossa primeira parte da aula. Então tenta dar uma estudada, tenta entender um pouco, refazer as questões. E aí a gente vai gravar agora a segunda parte da aula. Quero que vocês assistam outro dia com mais calma, com a parte de hidrostática propriamente dita. Depois a gente parte para as questões da nossa folhinha. Valeu, pessoal!